Começa agora o Jornal da Câmara, especial Eleições 2014, e essas são as manchetes de hoje. TV Câmara fará este ano pela primeira vez cobertura ao vivo da apuração das eleições. Expectativa do cartório eleitoral é de que a votação ocorra tranquilamente no dia 5 de outubro. Nas eleições de 2010, Piracicaba manteve um representante na Câmara dos Deputados em Brasília e na Assembleia Legislativa em São Paulo. Coplacana e a CIP intensificam a campanha Eleitores Unidos com o tema Vote Consciente. Mesários da Zona Eleitoral 270 recebem treinamento no Salão Nobre. Câmara esclarece algumas dúvidas sobre as eleições 2014. O Jornal da Câmara traz ainda o resumo da reunião ordinária da segunda passada, a pauta da reunião de hoje e a agenda de eventos. Estas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. A TV Câmara de Piracicaba fará pela primeira vez a cobertura ao vivo da apuração das eleições 2014. A transmissão terá início a partir das 17 horas. Veja detalhes da programação para o dia 5 de outubro na reportagem de Rebeca Paroli. Pela primeira vez desde a sua inauguração, a TV Câmara de Piracicaba fará a cobertura ao vivo da apuração das eleições deste ano, em conjunto com o Departamento de Comunicação. A iniciativa servirá como experiência para as próximas eleições municipais, daqui a 2 anos, conforme explicou a diretora da TV, Kátia Mesquita. Esse projeto, de fazer a transmissão ao vivo da apuração dessas eleições que estão acontecendo agora em 2014 foi uma ideia da equipe da TV, que foi muito bem-vinda, que é um trabalho, a equipe sempre promove coisas novas. Isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente está fazendo um trabalho piloto, vai ser a primeira vez, eu tenho certeza que vai funcionar, eles estão todos imbuídos de fazer o melhor, Então, vai ser um trabalho que vai iniciar às 7 horas da manhã e vai terminar lá à noite, às 11 horas da noite, Todos os funcionários, em conjunto com a comunicação, vão estar desenvolvendo esse trabalho e a gente tem certeza que vai ser muito positivo para a Câmara e para a sociedade. E isso vai ser um projeto piloto, porque é uma eleição menor, de menor vulto, para que para a próxima eleição, que é a eleição municipal, onde a gente tem cerca de 500 candidatos, a gente possa desenvolver um trabalho muito melhor do que esse que a gente está fazendo agora. Os trabalhos serão divididos em 2 frentes, uma equipe em estúdio no Salão Nobre da Câmara, com entrevistados ao vivo, e outra no cartório eleitoral, também com entrevistas ao vivo, por meio de um link com o estúdio. Durante o dia, equipes gravarão matérias externas sobre o andamento das eleições em Piracicaba, como, por exemplo, eventuais filas, pessoas que votam espontaneamente e acessibilidade nos locais de votação. Nosso objetivo é dar à população de Piracicaba uma dimensão exata do que serão as eleições 2014 em nossa cidade. A partir das 17 horas, ao vivo, estaremos acompanhando a apuração em todo o país, com foco principal no estado de São Paulo, em função dos nossos candidatos a deputado estadual e federais, E no estúdio, ao vivo, com cientistas políticos, autoridades, mostrando o dia a dia. Vamos analisar as pesquisas eleitorais de antes da eleição, confrontando-as com o resultado do dia, para que a população possa tirar essa dúvida. Afinal de contas, pesquisa vale ou não vale? As urnas vão nos dar essas respostas. E também a gente vai estar com o link ao vivo lá do cartório. Exato, ao vivo, conversando com o juiz eleitoral, com os candidatos que com certeza estarão por lá, com as pessoas que normalmente atuam nas eleições. E como eu disse no início, Piracicaba, pela TV Câmara, vai ter uma noção exata do que serão as eleições domingo. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, apoia a iniciativa e diz que a TV e o Departamento de Comunicação realizarão um importante trabalho em prol da população de Piracicaba. Primeiro, cumprimentar a nossa equipe, a vocês, juntamente com a Kátia. Essa inovação é muito importante. Nós temos hoje
uma ferramenta ou ferramentas, né, de grande alcance. Nós temos a TV Câmara, canal 8, nós temos o canal aberto 60.1, né, o canal aberto. Nós temos a internet, né? Então nós temos equipamento, nós temos uma série de equipamentos, uma série de ferramentas aí que dá para fazer um trabalho como vocês estão querendo mostrar. Isso é inédito, né? É inédito a TV Câmara, o canal aberto, o 60.1. É inédito o trabalho que vocês vão fazer, mostrar uma TV diferente, uma câmera diferente, que é isso que eu falava no início da minha proposta para esse mandato, popularizar a Câmara, né? Isso é aquilo que eu sonhei e quero ver isso acontecer, se Deus permitir. E a expectativa dos cartórios eleitorais de Piracicaba é de que as eleições de 5 de outubro ocorram tranquilamente, mas podem ocorrer filas, principalmente no período da manhã e também pelo fato de haver 5 cargos diferentes para serem votados. O chefe do cartório eleitoral da 93ª Zona Eleitoral de Piracicaba, José Antônio Capelli, conversou com a reportagem da TV Câmara. Desde o início de setembro, as urnas eletrônicas já se encontram no cartório eleitoral e, muito antes desta data, começaram os preparativos para as eleições de 5 de outubro. Para este ano, são 279.359 eleitores aptos a votar. Os eleitores terão que escolher 5 candidatos. Por este motivo, poderá haver um pouco de demora e fila nas sessões eleitorais do município. Nós temos nesta eleição 5 candidatos, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Então é importante que o eleitor leve a sua cola preenchida para que não esqueça algum número de candidato e atrase a votação. José Antônio Capelli acrescentou que sempre ocorrem alguns transtornos, como boca de urna e distribuição de panfletos no dia anterior às eleições. Nós também temos normalmente alguns problemas com distribuição de panfletos no dia da eleição. Tivemos algumas prisões na eleição passada e também tivemos prisões à noite com o pessoal fazendo panfletagem na frente das escolas, jogando panfletos para o dia da eleição. Nas últimas eleições para deputado estadual e federal, Piracicaba não conseguiu aumentar o número de representantes na Câmara dos Deputados em Brasília e também na Assembleia Legislativa em São Paulo. Veja os números. Nas eleições realizadas em 2010, havia uma expectativa dos políticos piracicabanos de eleger mais representantes da cidade nas câmaras estadual e federal. Mas foram eleitos somente um em cada esfera. Mendes Tame para deputado federal e Roberto Moraes para a Assembleia Legislativa. Houve ainda um grande volume de votos nulos, brancos e de abstenção, chegando a aproximadamente 143 mil votos. As abstenções representaram 15,42% do total, ou seja, 40.661 eleitores não compareceram às urnas. Dos 263.703 cidadãos esperados para as eleições na cidade, 223.046 participaram do pleito. Outro fator também contribuiu para a não eleição de mais representantes. 99.273 votos foram destinados para candidatos de fora do município, sendo 68.209 para candidatos a deputado federal e 38.064 para deputado estadual. Os votos destinados para legendas somaram 39.056 no total, sendo 18.004 para o cargo federal e 21.052 para estadual. E nesta última semana que precede as eleições, a Coplacana, que é a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, e também a ACIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, intensificarão a campanha Eleitores Unidos, Voto Consciente, visando esclarecer dúvidas e conscientizar os eleitores sobre a importância do voto em candidatos de sua confiança. A campanha Eleitores Unidos, Vote Consciente
promovida desde 1998 pela CIP e Coplacana, tem como principal objetivo conscientizar os eleitores sobre a importância de conhecer o seu candidato e também incentivar o voto em concorrentes do município. Desde o início da campanha, Piracicaba nunca ficou sem pelo menos um representante na Câmara dos Deputados em Brasília e na Assembleia Legislativa em São Paulo. As obrigações de saúde, educação, segurança acabam sendo computadas às cidades e as verbas vão para o Distrito Federal, vão para Brasília majoritariamente, né, mais de 60% de toda a arrecadação nacional. E para os estados, que fica em torno de 25% para os estados, os municípios ficam com uma verba muito pequena para os 5.400 municípios e eles com essas obrigações. Então, nós precisamos ter representantes na Assembleia Legislativa a nível estadual e na Câmara dos Deputados a nível federal para fazer pleitos junto aos governos, né, colocar as nossas necessidades e lutar para melhorias em nossa cidade, né, para ajudar no desenvolvimento e melhorar a condição de vida local. Nós que já tivemos épocas sem representantes, a gente vê a dificuldade quando você não tem um representante, seja na Câmara Estadual ou Federal, principalmente, onde as verbas são alocadas. E o município precisa disso. Piracicaba, um município aí com mais de 400 mil habitantes, ficar sem, a gente nem imagina ficar sem um dos representantes. Tem a juventude que está vindo, você sabe o número crescente hoje de eleitores, nós temos que trazer para eles também essa conscientização que nós temos que votar. Pessoas que você conhece, que você sabe que pode resolver, e quando você tem alguma necessidade, alguma reivindicação, a gente pode contar com essa pessoa, tem o acesso a esse deputado. Frias Neto e Bortoleto, inclusive, citaram algumas conquistas do município por meio de deputados. Veja, quando teve prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, quando você tem duplicação de Estrada Limeira-Rio Claro, quando você tem outras duplicações, que esse do ponto de vista logístico para a cidade é bastante importante, quando você traz a CPI 9 para Piracicaba, quando você traz o DEINTER, quando você traz a Polícia Federal, a Receita Federal, a regional da Caixa Econômica Federal. Então, você precisa de representantes no governo para trazer fatores aí que ajudem no desenvolvimento da cidade, que tornem a cidade mais relevante, principalmente agora que nós somos polo do aglomerado urbano de Piracicaba, que congrega 22, agora são 23 cidades, que entrou mais uma, né, com mais de 1.400.000 habitantes, mais protagonista que a cidade tem que ser e tem que estar inserida, né, em representantes no governo do estado e federal. Olha, nós temos muito para Piracicaba, nós temos lá o hospital que a gente consegue verbas para equipamentos hospitalares, nós temos as nossas vicinais aí, você vê as rodovias de acesso à cidade, quase todas duplicadas, faltando agora só, acho que é Piracicaba, São Pedro, que deve concluir, já foi aprovado. Nós temos também a Polícia Federal vindo para cá, a parte de escolas, a FATEC, outras aí. Então, esses benefícios vêm muito mais fácil quando você tem um deputado lá que possa trazer esses benefícios. Você vê, nós íamos tirar um passaporte e ir para Campinas, e hoje não. A Piracicaba é muito dependente dessas grandes ações de Campinas. Hoje ela é autossuficiente e atende toda a região também. Tivemos o Poupa Tempo também vindo para cá. Isso é muito importante para Piracicaba. Cerca de 200 mil folders, com espaço para o preenchimento dos números referentes aos candidatos escolhidos, mais conhecidos como colinhas, estão sendo disponibilizados em diversos pontos de Piracicaba e 500 cartazes aproximadamente foram fixados nos principais estabelecimentos comerciais da cidade, tanto na área central quanto nos bairros e também em terminais de ônibus. Esta semana, a campanha está sendo intensificada por meio de anúncios em jornais e spots explicativos em emissoras de rádios e também com anúncios nos ônibus, os Bus Door. Os mesários da Zona Eleitoral 270 receberam treinamento promovido pelo Cartório Eleitoral no Salão Nobre da Câmara. Durante o encontro, algumas curiosidades que acontecem durante o período de votação foram abordadas. Veja a reportagem de Gustavo Vargas.
Ao todo, 2.180 pessoas trabalharão na Zona 270 das eleições deste ano. Entre presidentes e primeiros mesários, são 870 que participaram do treinamento realizado no Salão Nobre da Câmara de Vereadores. Neste curso foram passadas informações de como manusear a urna eletrônica, os procedimentos de abertura e fechamento dela, como explica a técnica judiciária que ministrou esse treinamento Estela Vaz. Eles vão aprender o todo, o início da votação, que é a emissão da zerésima, que é o ato de mais importância. Sem essa zerésima eleição, a votação não começa. As curiosidades, as observações que ele vai ter que fazer, vai ter que ter no dia da eleição, os cuidados, né? Orientar o eleitor durante todo o dia, e a parte de encerramento, que também é uma parte tensa, onde o mesário que vai conduzir, vai desligar a urna, vai conduzir a parte de arquivo dos dados da urna e tudo mais. Então é todo o trabalho da eleição, todo o cuidado que eles têm que ter, as formalidades, preenchimento de ata, o conhecimento do material, esse tipo de noção. Geralmente, os presidentes e primeiros mesários já participaram de eleições anteriores, o que não foi o caso da professora Ana Cristina Jacon, que se candidatou pela primeira vez à mesária, e com a falta do primeiro mesário da sessão dela, ela foi promovida e afirma que espera aprender perfeitamente como operar a urna eletrônica. Então, eu me inscrevi porque eu sempre tive curiosidade de participar, saber como é um pouco dos bastidores desse momento da votação. Aí eu acho que esse curso com certeza vai preparar bem a gente para a gente ter uma noção do como fazer, como agir, e acho que também como mexer na urna, né? Margarete Conceição Lima Pereira está em sua 5ª eleição como mesária, mas participa do curso pela primeira vez e comenta que espera aprender muito com o treinamento. Eu vou ter uma visão melhor, porque até então eu não havia recebido esse curso, porque eu fui 2ª mesária. Agora, como primeira mesária, eu acho que minha responsabilidade vai ser um pouco maior. Estela Vaz conta um pouco sobre as curiosidades que aparecem durante o decorrer do treinamento. O eleitor foi atrás da urna e os mesários ficaram esperando que ele votasse, e eles começaram a escutar um barulho de forno micro-ondas. O que será que é? E aquele barulho e nada de votar. O que acontece? Dentro das salas de aula, as carteiras e os móveis da sala de aula normalmente elas são afastadas para o canto. E essa era uma sala de direção, uma sala dos professores. E tinha um micro-ondas onde os professores aqueciam lá o seu alimento, o seu lanche. E o eleitor chegou, foi atrás da urna e viu o micro-ondas, ele ficou de costas para a urna e ele estava digitando o voto no micro-ondas. Parece lenda urbana, mas não é lenda urbana. No momento da votação, é comum surgirem algumas dúvidas nos eleitores, como, por exemplo, a sequência correta dos 5 votos que serão efetuados na urna eletrônica. Confira algumas delas e também dicas para o dia da votação. Para você que tem entre 18 e 70 anos, no próximo domingo acontecem as eleições. Neste cenário, surgem dúvidas por parte dos eleitores, e a maior parte delas é com relação aos documentos a serem apresentados no momento da votação. Quando chegar a sua vez de escolher seus candidatos, apresente ao mesário um documento oficial de identificação com foto junto ao seu título de eleitor. São aceitos como documentos oficiais carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista com foto, carteira funcional, certificado de reservista e passaporte. Não são aceitos nestes casos certidões de nascimento ou de casamento, carteira de estudante ou de clubes. Se você não estiver em sua cidade no dia 5, justifique sua ausência no mesmo dia da eleição em qualquer local de votação ou posto de justificativa. Caso não seja possível, você terá até 60 dias para apresentar em seu cartório eleitoral a sua justificativa. Se perder esse prazo, a Justiça Eleitoral aplica uma multa de aproximadamente R$ 3,00, que pode ser multiplicada por 10 vezes de acordo com a decisão do juiz eleitoral. Mesmo que não tenha justificado a sua ausência nas urnas nas eleições de 2012, você deve votar neste domingo, pois seu título só será cancelado apenas após a 3ª eleição em que seu voto não for justificado. Nestas eleições, o eleitor vai votar na seguinte ordem: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e, por último, presidente da República. Vale lembrar que as urnas são abertas às 8 horas e os portões são fechados pontualmente às 17 horas. Quem já estiver na fila poderá votar mesmo se chegar às urnas após este horário. É necessário sempre considerar o horário local.
Se você não sabe o seu local de votação, o Tribunal Superior Eleitoral oferece em sua página na internet a consulta dos locais onde cada eleitor votará. Basta acessar o endereço www.tse.jus.br, clicar no link Eleitor, depois escolher a opção Serviços e, em seguida, Título e Local de Votação. Lembramos ainda que é proibida a entrada na cabine de votação com telefone celular, máquinas fotográficas, câmeras de vídeo, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Esses aparelhos devem ficar retidos com os mesários enquanto o eleitor estiver votando. Outra dúvida frequente é com relação aos santinhos dos candidatos. No dia da eleição, a entrega deste material é proibida. A distribuição deve ser feita somente até às 22 horas do dia anterior à votação. Quem desobedecer essas regras pode responder à justiça por crime eleitoral, tendo como pena a detenção de 6 meses a 1 ano, prestação de serviços à comunidade e multa de mais de R$5.000. Caso haja um segundo turno, ele será realizado no dia 26 de outubro, e mesmo quem não votou e não justificou deve comparecer normalmente às urnas, pois os 2 turnos são considerados eleições diferentes. O voto consciente é de fundamental importância, pois além de ser um ato de cidadania, possibilita a escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Em caso de dúvida, o site do TSE contém todas as informações. Confira agora o resumo da reunião ordinária da segunda passada, a pauta da reunião de hoje e a agenda de eventos com Laís Toledo. A pauta da ordem do dia da 53ª reunião ordinária de 2014, que ocorreu na última segunda-feira, contou com 22 proposituras. Durante o expediente da reunião, foi aprovado o requerimento 871 de 2014 do vereador Capitão Gomes, que cobra da Prefeitura medidas para reduzir a mendicância em Piracicaba e questiona quais são os programas destinados ao atendimento de pessoas em situação de rua no município. E logo mais, após o Jornal da Câmara, acontece a 54ª reunião ordinária. A pauta de hoje conta com 23 proposituras, com apreciação de um projeto de decreto legislativo em redação final, 2 projetos de decreto legislativo, uma moção e 6 requerimentos em discussão única, 7 projetos de lei em segunda discussão e 6 projetos de lei em primeira discussão. E ainda nesta noite, teremos a entrega de moção de autoria do presidente, o vereador João Manuel dos Santos, para os professores doutores Eduardo Eugênio Spers, Eliane Berlato dos Santos, Ana Maria Carrão, Maria Imaculada de Lima Montebello, Hélio Boareto Júnior, Francisco Constantino Crócomo, Cleiton Daniel Masquieto e Felipe Roger Victor. Confira agora a agenda de eventos. No sábado, dia 4, o vereador Carlinhos realiza solene em homenagem ao agente comunitário de saúde às 19h30 no Salão Nobre. Os pregões presenciais desta semana, que acontecem na sala de reuniões do prédio anexo, serão para fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados, na segunda, dia 6, às 9 da manhã. E também na segunda, a partir das 13 horas, para aquisição de equipamentos de informática. As licitações são do tipo menor valor global ou por item, com recibo de retirada de edital pela internet. Mais informações, acesse nosso site. Obrigado, Laís. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Essa edição está disponível também no câmarapiracicaba.sp.gov.br, lá no link TV Câmara. Logo mais terá início o programa Primeiro Tempo, ao vivo com o jornalista Marcelo Bandeira, e em seguida a reunião ordinária desta quinta. No domingo, não se esqueça de cumprir com seu papel de cidadão. É dia de votação. E a partir das 17 horas, portanto às 5 da tarde, sintonize a TV Câmara e acompanhe ao vivo a cobertura da apuração das eleições de 2014. Na próxima segunda, nós voltaremos com mais notícias. Até lá!